Olá, sejam bem-vindos ao nosso florescer de hoje, dia 13/6, dia de Santo Antônio. Vamos começando a nossa live então, dando as boas-vindas para todos que estão chegando agora. Muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Fernanda, que bom te ver aqui, sinal que você está bem. Orei muito por você essa noite, fico muito contente de ver você aqui. Marli, bom dia para todos que estão chegando. Vamos iniciando hoje o nosso encontro. A minha proposta para vocês hoje é nós iniciarmos essa semana realmente olhando para todo o poder que Deus nos concede através da prática da oração, da prática da fé, e o quanto quando nós cremos realmente no movimento da presença de Deus na nossa vida, seja através da crença de devoção a um santo, seja através do poder da oração, o quanto nós nos sentimos fortalecidos e conectados a esse Pai misericordioso. Nós estamos aqui no hotel, hoje nós estamos presencial e a Eliana está aqui comigo e foi muito lindo porque logo que a gente sentou aqui, começamos a conversar um pouquinho a respeito de todo o nosso encontro de hoje, surgiu no nosso meio assim uma pluminha voando. Eu falei, Eliana, você hoje aqui, ó, você aqui é a testemunha que realmente as pluminhas surgem quando as coisas estão, a gente está dando aula, as coisas estão acontecendo. Surgiu, foi, voou para cima, voltou, desceu. Então está demonstrando o quanto nós estamos conectados com o nosso anjo da guarda e o quanto ele já está aqui cuidando da gente, né, se antecedendo a todas as nossas necessidades, né? Hoje também, antes de nós começarmos um pouquinho, incluímos toda a energia dos nossos pais. Essa madrugada também, eu comentava aqui com a Eliana que eu acordei com o meu braço formigando muito. É uma coisa que frequentemente acontece, mas depois que eu tinha feito um exercício longo, eu falei, deixa eu abrir o olho e deixa eu ver se está tudo bem, se está tudo certo com o meu braço formigando, e aí me vinha muito forte, né? Da mesma forma como ontem, por um período, você não sentiu os seus pés porque eu queria te conduzir, hoje são as suas mãos que eu desejo te guiar. Então, é a forma como eu tenho de mostrar que eu estou à sua frente estendendo a mão, né? Então, muito lindo ver a presença do nosso anjo da guarda tão constante junto a todos nós, né? Vou convidar vocês, então, para fecharem os olhos agora. Silenciamos interiormente. Vamos sentindo a nossa respiração. Sentindo a presença do nosso anjo da guarda, nos conectando ao centro do nosso coração e à chama da nossa existência. Essa chama que é alimentada pela força do amor do nosso Pai e da nossa Mãe. Vamos sentindo esta chama se intensificando, alcançando todo o nosso coração, alcançando cada pedacinho do nosso corpo. À medida em que nós vamos fazendo esse nosso movimento, eu vou me lembrando dos inúmeros dias, anos, com o dia 13 de junho, aonde muito próximo de um lugar que eu morava e também trabalhava, tem ainda uma igreja de Santo Antônio, que por sinal eu trabalhei numa pastoral lá por um período. E você chegava na igreja, tinham muitas missas durante o dia, mas o que me chamava mais atenção eram os cestos e cestos de pães bentos que eles distribuíam ali.
E todos que ali iam buscar esses pães levavam consigo um pãozinho, porque acreditavam e acreditam até hoje que colocar esse pãozinho na lata de arroz, de feijão, de mantimentos proporciona a multiplicação do alimento dentro de casa, dos recursos dentro de casa. E eu convido você agora a se conectar a esse cesto que representa a abundância de recursos. E que esse cesto não tenha um significado só da abundância do dinheiro, do alimento, mas que ele represente muito além disso. Que você possa encontrar em cada um desses cestos a abundância que você mais busca para a sua vida. E aqui eu quero pedir para você fazer uma profunda reflexão. Às vezes a gente acha que o que a gente mais precisa é de dinheiro, é de um trabalho, se estamos sem trabalho, é de algum tipo de recurso que nos falta naquele instante. Mas se nós mergulharmos com mais profundidade na necessidade, nós talvez encontremos necessidades que antecedam a necessidade do trabalho, a necessidade do dinheiro, que é a conexão com Deus, a conexão com o presente que Deus nos entregou ao nascer, ao sermos concebidos, que é a presença do sagrado. Talvez você chame esse sagrado de anjo da guarda, que está conectado com o Espírito Santo e muitas vezes se torna o tradutor do Espírito Santo na sua vida. Talvez a agitação seja tamanha a ponto de você não conseguir perceber a presença dos recursos que já se mostra junto a você. E aí nós ficamos pedindo a chegada de recursos, mas no fundo os recursos já estão disponíveis e é a percepção que nós precisamos e não os recursos. É uma quietude que vai nos conduzir a perceber que os recursos já estão disponíveis. E essa inquietude gera ruído, gera distração, e aí a dificuldade em perceber. Ontem eu falava exatamente sobre isso, que muitas vezes a inquietude é tamanha que nós precisamos silenciar o corpo, parar, e somos forçados a parar. Quantas vezes nós não somos forçados a parar? Exatamente para ouvir o que está além do ruído. E nessa nossa meditação, eu preciso compartilhar com você a experiência de ontem, que foi muito representativa para mim. Primeiro, o meu relógio que me conduzia na corrida, no sentido de estratégias, parar com 2 segundos e 77. E se você somar, você vai ver que dá um 16, que dá um 7, e o 7 que nos conecta à espiritualidade. E eu fiquei algumas vezes tentando ali fazer o relógio voltar a funcionar, até que o meu anjo da guarda disse: não se prenda ao tempo, é o tempo que está gerando a estagnação. Mas também ele me mostrava que o relógio me prendia a atenção
e meio que determinava ações que já tinham sido definidas pela minha racionalidade. E quando vinha esse apagão do relógio, vinha também a oportunidade de ouvir o que o meu corpo tinha a dizer. Vinha a oportunidade de perceber as sensações do meu corpo e compreender o que elas queriam me mostrar. E assim foi todo o meu percurso. Todo o meu percurso sentindo, ouvindo, ajustando-me a cada orientação que o meu anjo da guarda me passava. E quando eu fui chegando ao final, mais para o final da corrida, eu fui realmente sentindo o impacto de um vento muito intenso, do frio. O corpo parece que não aquecia. E por um instante me veio na lembrança o frio intenso que nós passamos uma vez quando nós fomos para a Alemanha, que nós pegamos uma tempestade de neve. E eu só comento isso com vocês durante a nossa meditação, porque essa tempestade desviou o nosso caminho de uma visita que nós faríamos a um local onde tinha um templo de Nossa Senhora de Schoenstatt. E aquilo me deixou muito triste, mas eu entendi que não dava para a gente seguir, era uma estrada pequena, uma estrada com muita neve, e nós correríamos risco. E tivemos que fazer uma escolha, e escolhemos realmente desviar e seguir para uma cidade grande, onde a gente tinha uma estrada com recursos para irmos até o final. E tudo aquilo foi passando pela minha cabeça, porque nos primeiros quilômetros de prova, eu tive uma sensação do meu pé totalmente dormente, congelado, como eu tinha tido nesse dia lá. O mais incrível foi que no último quilômetro, e se você passar na rua hoje, nessa rua aqui de Porto Alegre, do último quilômetro, você pode constatar isso, é que quando realmente eu sentia o corpo e a necessidade de chegar, diferente da outra vez, tinha uma placa escrito Santuário de Schoenstatt, no último quilômetro da prova, e uma seta para seguir adiante. E aquilo parece que foi uma energia que se propagou por todo o meu corpo e me surgiu muito forte. Naquele momento lá atrás, o mesmo frio, a mesma falta de recursos que não te proporcionou, de estrutura, que não te proporcionou chegar e acabou de forma indireta, mas gerando a escolha de você não seguir, agora todos os recursos são entregues para que você chegue ao final, para que você alcance a linha de chegada que você tanto deseja. E claro que isso é uma metáfora. Claro que isso é uma metáfora que eu preciso compartilhar com todos vocês. É uma metáfora para cada um de nós. Se você fizer a soma da data de hoje, a soma é 7. E ontem a soma era 6. Ontem nós estávamos fazendo um percurso para chegarmos hoje aqui, nesse encontro. Nós estávamos num caminhar para alcançarmos aqui a conexão ou a reconexão com o sagrado. Então eu convido você a voltar para o cesto de pães que eu mencionei no começo dessa live, para quem não estava. O cesto de pães bentos, pães que são distribuídos hoje por todas as igrejas de Santo Antônio. E eu te convido a ir nesse cesto
e a tomar os recursos necessários para você alcançar a sua linha de chegada nessa semana. Para você alcançar o objetivo que você mais deseja. Por mais que as sensações sejam desconfortáveis, quando você menos imagina, à sua frente, o direcionamento pode surgir. E para quem leu hoje a mensagem que eu postei no Telegram, eu menciono a sensação não sentir os pés até mais ou menos do 5º para o 6º quilômetro, porque como eu estava sem GPS, eu não consegui entender muito bem qual era o quilômetro que eu estava, mas foram os 6 quilômetros mais fáceis de percorrer. A sensação que eu tive foi que eu pisquei e eu tinha percorrido aquela parte do percurso, mesmo sem sentir os pés, porque o meu anjo me guiava, me conduzia. E assim hoje, eu quero te mostrar que o que faltou lá atrás para nós alcançarmos o santuário e o que proporcionou enxergar a placa indicativa do santuário foi a compreensão de que todos nós possuímos algo que vai à nossa frente, abrindo o caminho pelo qual nós estamos percorrendo, que é o nosso anjo da guarda. Quando nós nos entregamos a Ele, dizemos: se eu estou aqui, é porque algo maior pode acontecer. E você, meu anjo, enxerga além. Você já sabe aonde eu encontro os recursos necessários para ir além. Ele então vai limpando, vai organizando todo o percurso, reduzindo os obstáculos, aquilo que colocaria você em risco, a resistência, e vai então abrindo passagem para a sua chegada. Eu tenho sempre feito o exercício de me conectar a esse anjo, a esse meu querido anjo, imaginando ele com um binóculo, tendo uma imagem ampla do horizonte, conseguindo enxergar além do que os meus olhos podem enxergar. Compreendendo que ele se antecipa organizando tudo aquilo que nós precisamos. E ainda aqui nessa nossa meditação de olhos fechados, eu quero compartilhar com vocês algo mais que eu vivi na sexta-feira, mas também enquanto eu falo com vocês, eu procuro aqui, eu sinto muito forte que nós precisamos fazer a oração de Santo Antônio no final, então eu já vou procurando aqui também para nós depois finalizarmos com a oração de Santo Antônio, pedindo as nossas bênçãos. Mas eu quero compartilhar algo que eu vivi muito interessante na sexta-feira e que demonstra o quanto o poder do anjo da guarda é significativo na nossa vida. Nós fizemos o percurso na sexta-feira de avião, um tempo instável, já decolamos com chuva, então o voo todo com uma certa instabilidade, mas dentro de um esperado.
Foi interessante porque na hora em que nós começamos a fazer o procedimento de pouso, com 30 minutos antes do voo terminar, o piloto já anunciou que ele iniciava o procedimento de pouso, que é um padrão deles. O avião começou a passar por uma instabilidade maior. E aí eu peguei e falei para o meu anjo da guarda: meu anjo, eu sei que nem tudo você pode, mas se você puder fazer algo para nos proteger, eu te peço que faça. E aí, nesse momento, eu tive uma das imagens mais lindas que eu já tinha vivido com o meu anjo da guarda. Ele foi mobilizando um a um, cada anjo da guarda de cada passageiro do avião, do voo. E eu comecei a ver uma fila muito grande de anjos se formando. E eles foram para frente da aeronave. E é como se eles formassem uma fila, abrindo todo o percurso pelo qual o avião estava passando. E foi impressionante porque a instabilidade melhorou muito. Mas quando nós estávamos já bem próximo de tocar o solo, com o trem de pouso baixo, o avião arremeteu. E naquele momento, todos ficaram mais tensos, porque ele estava quase tocando, ele arremeteu e subiu com muita intensidade, a potência do motor alta, a gente ouvia a potência do motor. E aí o piloto passou um rádio para todos nós, contando aos passageiros que no último instante a torre de controle tinha percebido a presença de uma aeronave não autorizada na pista em que nós estávamos pousando. E que por uma segurança maior, nós precisamos arremeter rapidamente. E eu tive uma certeza que aqueles anjos tinham sido fundamentais para nós vivermos toda a experiência como foi vivida. E então, mais uma vez, fizemos a volta e aí pousamos em segurança. E isso me chamou muito a atenção. Como estar na presença do nosso anjo pode realmente ser transformador. E eu convido todos agora a fazer comigo a oração de libertação de Santo Antônio de Pádua. Pegando aqui, só aumentando um pouquinho a intensidade da luz. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Jesus, a ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha, e aí faça o seu pedido. Peça para ele interceder naquilo que mais te incomoda hoje, naquela situação que você está tentando buscar uma solução, na situação que você sente que existe uma impotência da sua parte e que realmente você deseja alcançar um milagre. Fazendo um minutinho de silêncio para que todos coloquem o seu pedido. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós,
em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor, entre o Pai. Amém. E agora, de olhos fechados ainda, eu te convido a voltar lá no cesto de pães que representa a fartura que Santo Antônio deseja entregar na sua vida. E talvez ao se aproximar dessa cesta de pães, você consiga enxergar ao fundo uma cena. A cena da realização daquilo que você deseja, da forma como você deseja, ou talvez não. Mas entregando a Deus, entregando a Santo Antônio e dizendo: faça aqui aquilo que desejar, pois eu creio que tens o melhor para mim. Entregue todo esse seu movimento, a sua certeza, entregue a sua confiança, o seu amor. E vamos então consagrar essa nossa semana a Santo Antônio, a Deus e a nossa querida mãezinha Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Só para posicionar vocês sobre essa semana, nessa semana nós teremos terça, quarta, a gente tem live às 7h15, quinta é feriado, a gente não tem, e na sexta-feira a nossa live será às 6 novamente. Nós vamos fazer a oração de cura pela quarta semana consecutiva. Então, se vocês não fizeram as últimas 3 semanas, façam. As 3 semanas estão gravadas no Instagram. Façam segunda, terça e quarta, ou vocês fizeram hoje a de Santo Antônio, façam terça, quarta e quinta. E na sexta, vocês chegam na quarta vez da oração de cura. Quem não fez, faz 3 vezes e chega comigo na quarta vez. E aí na sexta-feira nós vamos fazer novamente a oração de cura às 6 horas da manhã. A imersão vai acontecer agora, Dona Maria Luísa, ela vai acontecer na verdade na sequência agora às 6h40, como todos os dias. A gente já está abrindo a sala, tá bom? Eu já encontro com vocês lá então, e depois a aula da comunidade acontece normalmente às 8 horas. Vejo vocês na sala da imersão. Desejo uma semana abençoada, que Santo Antônio abençoe todas as famílias, derramando a fartura, a sabedoria, o amor e a cura ao coração e a cura também física. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe.